Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com o Gabriel. Gabriel, bem-vindo ao Papo de Ciência. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer aí o convite de estar participando aqui. Vai ser um prazer aí bater esse papo com você. Quando você era aquele estudante do ensino médio, vou prestar o vestibular, o que te atraiu para prestar o vestibular nesta área? O que foi assim, E isso me motivou a prestar educação física? Então, Vinícius, quando eu estava lá no meu ensino médio, eu até, na verdade, quando eu estava no meu terceiro colegial, eu queria prestar engenharia. Uma área assim que, você parar para pensar, não tem nada a ver com educação física. Mas eu sempre fui um cara muito envolvido com esporte, né? Por mais que a gente tinha dito que a educação física é uma área muito ampla, a minha paixão e sempre o que eu me envolvi foi com esporte. Então, à medida que eu fui aos poucos, de conta própria mesmo, me aprofundando ali no treinamento, estudava tipos de treinamento, estudava um pouco da fisiologia por trás do que o exercício físico traz, quais são as condicionantes ali do exercício físico quando a gente está pensando na fisiologia. Isso começou a me atrair muito e eu comecei a me interessar muito para essa área e eu acabei me direcionando para a área da educação física por conta disso, porque às vezes a gente pensa num atleta treinando, são tantas as possibilidades da gente treinar aquele atleta e de ver como que é as respostas dele e a partir daquilo modular volume, intensidade, frequência de treinamento. Então, ver essa questão do papel do preparador físico, do treinador, é uma coisa que me cativou muito e que fez com que eu fosse para essa área da educação física. Legal. E você prestou, né, passou na UFTM. Como é que foi esse choque de você, enquanto jovem, adolescente, né, saindo de casa, a primeira experiência, tendo até uma visão de mundo e uma visão do próprio curso? Como foi esse choque de realidade quando você conheceu verdadeiramente o que era o curso de educação física? Era dentro das suas expectativas? Era muito maior? Como é que foi isso? Isso foi uma coisa muito, muito impactante para mim, como você próprio disse. Eu não tinha noção da grandeza da área da educação física antes de entrar para a faculdade. Igual eu falei, a minha paixão sempre foi essa questão de ser preparador físico e treinador. E então, sempre quando eu entrei na educação física, desde o momento em que eu pisei lá na faculdade, essa era a minha vontade. E aí, a UFTM, ela é uma universidade voltada muito para a saúde, né? Então, a gente tem estágio em hospital, a gente tem muitas áreas que são voltadas para a atenção da saúde. Então, isso foi aos poucos me despertando, me mostrando quais são as diferentes áreas que a educação física ela pode trabalhar, além do que é muito difundido e que no caso era o que eu gostaria de trabalhar, que é essa questão do treinador, do preparador físico. Então, foi um choque, porque eu não imaginava que a gente tinha um aspecto assim, um espectro tão amplo para a gente trabalhar. E, assim, mesmo gostando muito dessa área de preparação física e treinador, eu, em contato com pesquisas ali na UFTM, eu acabei escolhendo depois a área acadêmica, né? Vi como se fosse uma possibilidade também e acabei indo para essa área. Mas, assim, eu acredito que a gente só tem noção de qual que é a grandeza de cada área quando a gente entra na universidade e a gente se depara com diferentes disciplinas que mostram pra gente quais são essas diferentes formas de atuação. Você na UFTM tinha essa questão, né, como você mesmo disse, atuar em hospital, com a comunidade, esse braço de extensão, né, que eu conheço um pouco, o pessoal da UFTM é muito forte lá, mas na sua área era mais assim, uma extensão que já tinha uma visão para fazer uma pesquisa científica, ou de repente era uma extensão que visava de repente solucionar um problema da comunidade? Você ia lá e iria de repente trazer conforto ou melhorias com o paciente, ou vocês já coletavam dados aí para estar de repente ali aquele olho na pesquisa? A UFTM, o curso de educação física é muito novo lá na UFTM, né? Acho que ele tem um pouco mais de 10 anos. Então, até mesmo para se estabelecer como para pesquisa, porque a pesquisa ela demanda muito recurso financeiro, né? Então, por ser de fato um curso novo, e então ter que aos poucos ir acumulando esse recurso financeiro para comprar um equipamento ali, outro equipamento aqui.
Então, a UFTM, ela tem sim um braço de pesquisa, mas não é o forte. Eu acredito que o forte da UFTM hoje em dia seja realmente esse braço de extensão. Então, o que acontecia muito lá na UFTM, que era bacana, por exemplo? A gente tinha muito projeto de extensão para a comunidade. Então, tem um projeto muito famoso lá no UFTM, que é o projeto Aqua, onde a gente dá aula de natação e hidroginástica para a comunidade. Então, a gente abrange ali desde crianças até pessoas da terceira idade e dá uma ampla gama de atividade para aquela população. E a gente não tem muito ainda essa colaboração da extensão com a coleta de dados para pesquisa, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui na USP, mas que eu não via, por exemplo, na UFTM, são etapas, né? Eu acredito que a UFTM ela vai aos poucos enxergar isso e conseguir aplicar isso, mas é importante que às vezes a gente use um projeto de extensão para coletar dados também e vincule essa extensão com a pesquisa, né? Então, de certa forma, unir o útil ao agradável, isso eu via que não acontecia muito na UFTM. Então, a gente tem algum braço um pouco mais forte de pesquisa lá na UFTM por alguns professores, mas no geral a extensão era muito forte lá na UFTM, ela é ainda, mas ela não tinha tanto vínculo ainda com a pesquisa. Acho que é uma coisa que o pessoal lá da UFTM tem que desenvolver um pouco, na minha opinião. Gente, e vocês aí que estão escutando, vendo aqui, falam, nossa, 10 anos é um curso novo. Sim, a gente tem ali, por exemplo, cursos como, por exemplo, aqui a medicina, aqui em Ribeirão Preto, que tem mais de 50 anos, né? E isso tudo vai consolidando, você consegue verbas, você consegue até mesmo que profissionais, docentes de várias áreas se juntem em grupos e falam, olha, eu vou cuidar de tal área, já que eu sou, por exemplo, um médico, não, eu vou pegar o mesmo projeto, eu vou cuidar da parte de educação física, não, eu vou pegar já, você divide, né, entre vários profissionais no mesmo projeto, e assim o objetivo é o quê? Que a comunidade tenha um melhor retorno, né, já que a universidade está perdendo não, né, que isso é um investimento, mas está ali investindo na população, oferecer saúde para a população, né, vamos ver a melhor maneira de fazer isso. E a melhor maneira é como? Coletando dados, analisando, entendendo como a população reage, né, a isso. Então, 10 anos, às vezes o curso é novo mesmo, né? Não é que, meu Deus, vai ter que ter senha, não, e é legal porque você pega o curso crescendo e vai aprendendo junto, né? Isso que é muito legal. Mas, Gabriel, me fala uma coisa, mesmo não tendo, né, essa questão da pesquisa ali tão enraizada, no seu curso, vocês tinham que fazer trabalho de conclusão de curso, não tinha? Como é que era isso? Tinha, lá na UFTM, assim como a maioria dos cursos de educação física, a gente tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Aqui, por exemplo, eu sempre vou fazer esse paralelo da USP com a UFTM, porque apesar do curso da USP que ele ser também novo, né, ele tem praticamente a mesma idade do curso da UFTM, mas acho que por algum motivo, por ele estar inserido numa universidade em que tem uma história um pouco mais antiga, talvez, porque antes a UFTM era só FMTM, né, era a Faculdade de Medicina, e aí aos poucos ela foi abrindo para a universidade, e assim, os cursos que você vai ver, tirando a medicina, que são mais velhos, tem próximo de 20 anos, né? Aqui a gente tem cursos, por mais que tenham cursos novos também, acredito que tem um pouco mais de tradição e também está vinculado a um pouco mais de recurso financeiro, né? Então, o que acontece? Lá a gente tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso também. No entanto, por exemplo, uma coisa que é muito bacana que eu vejo aqui na USP é que para esse trabalho de conclusão de curso ser feito, aqui na USP a gente sempre vincula muito um pós-graduando com um graduando. Então, por exemplo, em vez de criar um projeto de pesquisa novo, que de certa forma teria que passar por um comitê de ética, que demora e tudo mais, a gente acaba vinculando ali um graduando a um pós-graduando e ambos se ajudam ali na coleta de dados, que é muito rico para o graduando, porque ele vai ter contato com um pós-graduando que de certa forma a tendência é que ele tenha um pouco mais de conhecimento e passe para esse graduando, ele se adapta ali aos equipamentos, porque, por exemplo, quando eu vim aqui para a USP, eu não conhecia os equipamentos, então eu tive que meio que aprender do zero. O pós-graduando, a tendência é que ele já saiba mexer nesses equipamentos, então se a gente vincula um graduando, um pós-graduando, ele vai aos poucos aprendendo, não tem que passar todo aquele perrengue inicial, que tudo é novo. Então, isso lá na UFTM não tinha tanto. Muitas vezes, algumas iniciações científicas, elas não necessariamente eram vinculadas com uma pós-graduação.
Então, isso, lógico, é uma experiência pro graduando que está fazendo aquela iniciação científica, né? Correr atrás de tudo, ir ali. Mas eu acho que perde um pouco do que poderia ser, né? Acho que quando você vincula ali as coisas, você dá um andamento maior, você dá uma possibilidade a mais de coleta de dados ali, do que se você tem que partir como se fosse tudo do zero, né? Tem um projeto lá no FTM muito bacana, com mulheres na pós-menopausa, onde nesse projeto sim, tem muito vínculo entre o graduando e o pós-graduando, mas você vai observar principalmente nesse projeto, né? Em outras áreas ali com os professores da UFTM, você normalmente não vê isso. Bom, pelo menos na minha época, né? Hoje eu não sei mais como é que tá. Então, eu tive sim que fazer o TCC, mas no meu caso eu acabei fazendo uma revisão sistemática, então eu não tive a experiência de coleta de dados na minha graduação, fui ter experiência com coleta de dados só no mestrado, e provavelmente muito por conta disso, né, de eu não ter tido contato, não ter muitos projetos de pesquisas lá em andamento. Aqui eu vejo muitos alunos da graduação envolvidos com projetos de pesquisa, lá eu vi muitos alunos da graduação envolvidos com projetos de extensão. Então, essas são as diferenças, e não que um seja melhor que o outro, mas são diferentes abordagens que a gente tem que olhar ali. Isso até que eu ia comentar, né, que olha, gente, embora seja feita essa comparação, não quer dizer que um é melhor, só é diferente, né, são só coisas diferentes, né, que de repente são abordagens diferentes que é resultado até do próprio corpo docente, ou mesmo do amadurecimento desse corpo docente, né? Eu gostaria até de fazer um adendo do que você falou, que eu acho que é muito interessante. O que a gente faz aqui na universidade, de certa forma, é muito místico, né? Muito, as pessoas que não estão dentro da universidade, elas não conseguem enxergar muito o que a gente faz. Então, acredito que para mim, o que é mais que o pessoal enxerga e fala assim, que vê como retorno? Por exemplo, desenvolvimento de vacina, desenvolvimento... Esse tipo de coisa que às vezes passa pela universidade tem muito retorno para a população e eles conseguem enxergar isso. Mas que retorno, por exemplo, a população acaba vendo das pesquisas que são desenvolvidas na educação física? Então é difícil. Então eu acho que as universidades, elas são bancadas através do recurso público, né? Então a gente sempre tem que dar o retorno para essas pessoas. Então, como que são retornos? Eles são de diversas formas, com ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino, o aluno que vai entrar lá na universidade, ele vai receber o conhecimento, a formação adequada. Extensão, por exemplo, lá na UFTM a gente dava, igual eu comentei do projeto Aqua, a gente ministrava aulas de graça, só tinha que pagar a matrícula para a comunidade. Então, a gente está oferecendo atividade física para a comunidade e eles podem se beneficiar com isso. Tinham muitas pessoas que adoravam fazer parte daquele projeto. E... aliado a isso, também tem a pesquisa. Então, por exemplo, se eu pego, vamos supor, pessoas da terceira idade que estão fazendo vão entrar na hidroginástica ali, por que eu não posso, por exemplo, caso as pessoas concordem em participar, fazer, por exemplo, uma coleta de dados, ver ali o perfil sanguíneo daquela pessoa, se está com dislipidemia, não está? Eu faço ali uma abordagem de um semestre de hidroginástica e avalio depois essas pessoas. Eu vou ver se a hidroginástica melhorou ou não, aí eu posso desenvolver alguma pesquisa a partir daquilo e fazer uma publicação, realmente a hidroginástica pode melhorar isso, pode não, ou não é efetivo para esse tipo de condição. Então, a questão da extensão e pesquisa, ela tem que andar muito junto. Eu acho que esse é um fator essencial. É uma coisa assim que... eles estão de braços dados e tudo lucra, né? Porque você acaba propiciando vamos dizer assim, o exercício correto, da forma correta, que você tem um melhor resultado, né? E isso é fantástico, né, nesse tipo de abordagem, né? A gente sabe, muitas vezes, que aqui, como você falou, aqui na USP tem mais a participação do pós-graduando junto com o graduando, né? Então, isso é porque é uma própria característica do campus, você vê, do campus não, né? Acho que até eu posso falar da USP como um todo, você tem essa questão, né? Mas... muitas vezes, né, você acaba tendo em outras faculdades esse mesmo modelo, né? Quem sabe lá, quando tiver mais amadurecido, ou mesmo até já esteja, né, tendo mais essa interação, né? E é uma coisa legal quando a gente fala assim, olha, tem todos esses papéis da educação física, porque acaba mostrando que para ser educador físico
é necessário estudo, não somente treino. Porque hoje em dia, né, a gente com questão de mídias sociais, e vocês sabem do que eu tô falando, né, é muito fácil uma pessoinha lá, um shape bonito, postar, vamos fazer 10 mil exercícios disso, daquilo, e comer somente isso que você consegue ser que nem eu, né? E não, na verdade você consegue muitas vezes um bom rendimento, tendo um índice de massa corpórea correto, tudo, através de alguém que pesquisou com isso, que vai te orientar corretamente, não é mesmo? Com certeza. Hoje, é porque que acontece, né, no meu ponto de vista? A vitrine do professor de educação física, muitas vezes é enxergado como o corpo dele, né? E vamos supor que você é um personal trainer. A pessoa ali que está recebendo os seus cuidados, né, que está fazendo ali o treinamento, muitas vezes ela não é da área, então ela não tem uma capacidade crítica de saber, por exemplo, se o que está sendo passado para você ali é bom, não é, se está adequado, se não está. Então a pessoa enxerga como espelho o corpo do próprio pessoa que está passando para ela, né, do personal trainer. Então ela pensa assim, né, pô, se esse cara tem um corpo bacana, quer dizer que ele sabe prescrever treino, e para mim eu vou, de certa forma, como um aluno dele, ser um espelho disso, né? Então se para ele funcionou, para mim também vai funcionar. Mas isso não necessariamente é verdade, né? O treinamento ele tem que ser sempre individualizado, e eu acredito muito que existe hoje essa questão de você sempre trazer o corpo estético como sendo o principal e você deixando um pouco a teoria de lado, né? Tem uma frase muito famosa que eu infelizmente agora não vou lembrar, mas a gente fala que prática sem teoria não é bacana, mas a teoria sem prática também não. Então, de nada adianta você passar... É lógico que os treinadores antigos, eles sempre passavam o treinamento e eles iam no feeling ali, observando os atletas dele, mudava isso, mudavam aquilo, mas ia na tentativa e erro, né? E isso pode prolongar muito ali o resultado. Então, a teoria ela nunca pode ser deixada de lado. Então, você olhar para o físico de um personal trainer ou um físico de um atleta não significa que ele vai ser um bom treinador. É igual aquela coisa, né? Existem diversos treinadores de futebol, técnicos de futebol, que são excelentes. Mas não necessariamente eles foram jogadores bons. E não um cara que foi jogador bom, que vai ser técnico, também não significa que ele vai ser um técnico bom, né? São diferentes perspectivas. É importante que ele tenha a prática, porque ele sabe como é que funciona aquele ambiente, ele sabe como lidar com aquilo, né? Mas ele não pode deixar a teoria de lado, porque senão ele vai sempre ficar na tentativa e erro ali. E pode ser que ele tarde muito a acertar, né? No que ele está prescrevendo. Então, o meu conselho assim é sempre que você for, não julgue uma pessoa que é formada em educação física pelo peso dela, pela estética dela. A gente sabe que o treinamento por si só ele não faz milagre, ele é uma coisa boa, mas tem que ser aliado com intervenções terapêuticas. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, ela tem que tratar ali o relacionamento dela com a comida. E mesmo que ela pratique atividade física e se alimente bem, os episódios de compulsão alimentar dela podem tender a aumentar o peso dela. Então, a gente sempre tem que partir da teoria com a prática. Então, você vai lá procurar um personal, um treinador, não procure o personal que tem o melhor estética ou o treinador que teve os melhores resultados na carreira dele como atleta. Você tem que sempre tentar buscar um balanço ali, né, entre atividade prática e o que ele contribui ou o que ele já estudou na parte teórica também. Eu acho que a junção desses dois é o melhor resultado. E a gente tem sempre que lembrar, né, exatamente que quando a gente pensa em corpo, quando a gente pensa em esporte, a gente tem que pensar também em saúde. Não é porque a pessoa, de repente, ali, ele é um preparador físico que ele tem que estar ligado ao mundo fitness, né? Aquele corpo sarado. Tem muitos outros atletas, muitas outras finalidades, né? Por exemplo, o cara que faz levantamento de peso, o cara que de repente faz um outro tipo de atividade esportiva, ou o jogador de vôlei que vai trabalhar mais membros superiores também, né? Junto com as pernas. Quer dizer, tudo isso está relacionado ao tipo de
de preparo físico, né, que esse profissional vai avaliar e recomendar, né? E aquela história que você até já falou um pouquinho, que é individualizado, tá ligado até a faixa etária. Não vai você, de repente, aí com seus 15 anos, querer fazer o mesmo treino que um cara de 30 faz, que você vai destruir seu corpo, né? É bem isso que acontece na realidade, né, Gabriel? Exatamente. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de tratar nessa pergunta que você fez existe muito uma tendência, e com essa viralização das redes sociais, de as pessoas querem copiar treinos que atletas fazem, e tem que ter muito cuidado em você fazer isso, sabe? Existe toda uma progressão de volume, intensidade que a gente tem que ter quando a pessoa está iniciando, e o que a gente vê muito é que as pessoas iniciam já querendo fazer o treinamento do cara que é atleta. Então, assim, tem que ter toda uma progressão ali. Você tem que entender qual que é o ambiente que você tá. Então, se você é uma pessoa mais nova, se não é, tem que tomar cuidado. É muito importante também a gente ter a noção que estética é diferente de performance. Então, por exemplo, se eu pego um cara que é muito forte, tipo um powerlifter, por exemplo, um cara que agacha com muito peso, não necessariamente, se a gente, por exemplo, joga ele no ambiente do vôlei, ele vai conseguir saltar alto o suficiente para bloquear, ou ele vai conseguir ter um corte, fazer ali, né, um bloqueio bacana. Então, às vezes as pessoas elas entram na academia, ela quer fazer aquele treino tradicional que ele vê com pessoas que são fisiculturistas, por exemplo, mas ele é um cara que quer ser jogador de vôlei, sabe? O treinamento ele tem que ser especializado também. Então, não é porque o cara é mais forte que significa que ele é mais potente. Não é porque o cara é mais forte que significa que ele é mais ágil, né? Porque se fosse assim, todo jogador de futebol seria super forte, todo jogador de vôlei seria super forte. E não necessariamente o aumento da secção transversa do músculo, né, a hipertrofia por si só, ela vem acompanhada de performance, né? Então, às vezes a gente vê, assim, na academia alguns exercícios que são um pouco não tradicionais, como, por exemplo, a gente vê treinos na academia com pliometria, então você vai ver o cara saltando no caixote ali, ou descendo do caixote, e às vezes a pessoa que ela é um pouco mais, não tem tanto contato ali com o treinamento, ela vai olhar e falar, nossa, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Às vezes ela está treinando a capacidade de força rápida, ela não quer ficar forte, ela não quer ficar assim, né, forte no sentido de ficar musculosa, ela quer trabalhar ali a capacidade de desenvolvimento de força em curto espaço de tempo, porque ela é uma jogadora de vôlei, ou porque ele é um atleta de atletismo. Então é sempre importante enfatizar essas duas coisas, né? O treinamento ele tem que ter uma progressão, então você não vai querer entrar hoje na academia e fazer o que o cara que já é atleta não sei quantos anos faz, e o treinamento ele é individualizado, então você não pode, por exemplo, não é que você não pode, né? Mas não é o ideal que você faça um treinamento de um cara que é fisiculturista, sendo que você quer ser um jogador de tal modalidade, sabe? Essa transferência ela não ocorre 100%, assim. Então, o treinamento ele tem que ser focado nas capacidades físicas que você quer desenvolver, nas capacidades físicas que o esporte que você quer trabalhar exigem. Então, sempre tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, Gabriel, hoje em dia está na moda essa questão aí até mesmo do, vamos chamar de coach fisiculturista, ou coach da pessoa fitness, né? Aquela pessoa que muitas vezes não tem uma formação na área, mas ele treina, ele faz muitos treinos, tem um patrocinador, então já vai de cara falando, olha, o meu produto que eu tomo antes no meu pré-treino é o que faz eu ficar desse jeito. Quer dizer, muitas vezes ele nem tem um embasamento ali, lógico, não estou falando que o produto é ruim ou não, né? Mas sim, essa atitude, de repente, vista por uma criança que não tem tanto discernimento. Você acha que, de repente, né, esse pessoal, ele está, de certa forma, fazendo um desserviço para a pessoa entender como é o mecanismo de cuidar do próprio corpo? Eu acho que essa questão do coach, ela já acontece há muito tempo, na verdade. É que hoje a gente chama como coach, né? Mas a questão do cara que é ex-atleta e hoje ele passa treino, é uma questão que já acontece principalmente no futebol há muito tempo. E vem do que a gente fala, né? A prática, ela nunca pode ser negligenciada, mas será que esse indivíduo ele tem a teoria por trás? Porque o que acontece muito é que os treinadores eles replicam o que foi feito com eles, mas não necessariamente o que foi feito com eles é a melhor estratégia para fazer com os seus alunos, né? Será que o cara ele tem a teoria por trás para discernir que esse aluno dele precisa disso, precisa daquilo? Será que ele tem aquela teoria do treinamento?
Então, e o que vem também acontecendo é que muitos coaches, né, eles acabam fugindo muito da área deles, né? Assim, teoricamente, se eles não são formados, eu tenho um pouco de medo de falar que eles têm uma área, né? Eles são ex-praticantes, mas é igual a gente fala, são pessoas com talvez um potencial. Se elas fazem ali uma graduação ou estudam por fora, eles têm um potencial ali por a vivência prática deles de serem muito bons. Mas a gente tem que tomar cuidado com o cara que não é formado na área, que ele prescreve treino, ele prescreve dieta e ele prescreve o uso de recurso ergogênico também. Será que ele tem esse conhecimento necessário? Será também que é muito comum, por exemplo, a gente ver dietas são prescritas por coaches que banalizam o consumo de frutas ou não incluem o consumo, por exemplo, de vegetais, que são coisas extremamente importantes. E que passam, às vezes, treinamento muito volumosos ou muito intenso para as pessoas que estão iniciando. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que sempre prezar pela formação, né? Então, a gente nunca pode negligenciar a experiência prática desse indivíduo, mas a gente sempre tem que ir pela formação. Pô, esse cara aqui, ele tem formação na área, ele tem uma experiência prática, pô, bacana. Agora, esse cara aqui, pô, ele é só ex-atleta só, né? Ex-atleta é uma coisa muito difícil de ser, né? Mas ele é um ex-atleta, mas não tem nenhuma formação e ele quer prescrever isso, aquilo. Pô, é complicado, né? E tem que ter uma fiscalização também pelos conselhos em relação a isso. E o que tem muito acontecido também é a prescrição de recursos ergogênicos, suplementos alimentares, por influência da mídia, por também influência de patrocinador. Então, também tem que ter cuidado, porque a gente não pode sair tomando tudo. Existem coisas que têm suporte na literatura, que são seguras, são eficientes, mas mesmo assim, tenha cuidado se um coach que não tem formação vai te passar isso, ou se uma pessoa até mesmo que está formando na graduação vai te passar isso, ele não tem a formação ainda. Sempre tem que ter cuidado. Também gostaria de ressaltar que tem algumas pessoas que são formadas que também pecam um pouco nessa questão, né? Então, é muito difícil hoje a gente confiar no que tem sido passado, tanto por pessoas não formadas como pessoas formadas, mas a gente sempre tem que ir no seguro, sabe? Vamos procurar ali uma pessoa que tem formação na área e não achar que tem uma pílula milagrosa. Assim, se fosse para falar alguma coisa, o básico bem feito é o que funciona. Uma dieta prescrita por um nutricionista, um treinamento prescrito por um cara que mexe com isso, que é formado. Isso por si só, um bom descanso, já é uma coisa que vai dar um ótimo benefício para você. Não tente procurar pré-treinos termogênicos mágicos, porque isso a tendência é que você às vezes até perca peso ou ganhe alguma coisa nesse período de tempo, mas a tendência é que depois volte normal se você não criou uma base sólida ali de alimentação bem feita, de treinamento bem quantificado e de descanso também. Então é sempre bom a gente prestar atenção quem que está passando as coisas pra gente e o que tem sido passado, né? Às vezes, se você pega uma pessoa que coloca todas as esperanças em um produto específico, eu sugiro que você tenha um pouco de questionamento em relação a isso primeiro, antes de você seguir o que essa pessoa está falando. E, gente, vale lembrar que não adianta nada no final da fala a pessoa falar, olha, o produto é 100% natural. Veneno de cobra é 100% natural, cocô de cachorro é 100% natural, tá? É só ter um pouquinho de bom senso também, gente. É só abrir o olho. Bem, você, terminou sua graduação, né? Como você disse, fez todo esse trabalho, fez um trabalho até que é importantíssimo no seu TCC, que é aprender a lidar com a literatura, né? Aprender a fazer a leitura, a quantificar trabalhos, isso é muito interessante, né? E muito útil agora que está na pós, você vai ter que debruçar em cima de papers e entender um pouco mais sobre tudo isso. Mas daí, o seu mestrado, como é que foi a sua entrada no mestrado? Como que você faz essa passagem de ex-graduando, né, agora graduado, para entrar para a vida acadêmica propriamente? Eu particularmente não tive tanto contato com coleta de dados, igual eu tinha falado anteriormente, mas eu gostei muito de ter feito uma revisão e eu sempre me chamou a atenção, assim, a partir da metade da graduação para frente, a área acadêmica. Então, quando eu era mais novo, eu até brincava com a minha mãe, eu falava assim que eu queria ser um cientista, desenvolver vacina, desenvolver medicação. Então eu acho que eu sempre tive esse cunho um pouco científico, sabe?
E mesmo não tendo uma coleta de dados, que teoricamente é um pouco mais padrão, né, da ciência, hoje revisão sistemática e meta-análise tem sido bastante comum, né? Mas o ideal, assim, não o ideal, né? Mas o que é mais comum é que você vá a campo, colete dados, enfim. Então, a revisão sistemática eu gostei muito durante o meu TCC, passar pelo processo de escrita científica, de coletar dados. Eu acho que eu tive um orientador, o Marlon, que foi um orientador muito bom para mim. Eu acho que tem muito essa questão do o orientador que é desorientador e o orientador que é orientador de fato. E foi muito gratificante para mim ter feito isso. Eu gostei muito do resultado que deu no final e eu gostei muito do processo. Então, eu já vinha desiludindo um pouco de trabalhar como treinador e trabalhar com fitness. Então, eu acho que foi isso que me motivou a estar prestando mestrado e passei pelo processo seletivo, né? Eu não sei se você quer, mas se você gostaria que eu passasse um pouco sobre como é esse processo seletivo para o mestrado, às vezes o pessoal que está na graduação entender como é que funciona. Eu vejo que tem muita gente que... Pode sim. E aí eu passei pelo processo seletivo do mestrado. Para quem não conhece muito, normalmente o processo seletivo do mestrado você tem que escrever um projeto sobre o que você quer pesquisar ali na área, né? Então você vai escrever a introdução e os métodos que você pretende pesquisar. E aí você vai submeter no programa, alguns têm prova, outros não têm. Eles vão avaliar o seu projeto e a partir daquilo fazer uma entrevista com você. E aí você, conseguindo as notas adequadas, baseado também na questão de candidato vaga, você vai conseguir sua vaga no mestrado. Eu consegui, logo depois quando eu terminei a graduação, eu consegui ser aprovado no mestrado. Só que aí no mestrado eu comecei a trabalhar com outras coisas. Então a minha revisão sistemática no TCC foi sobre treinamento de força, né? Quando eu falo treinamento de força aqui, a gente está falando sobre a musculação propriamente dita, né? Então você ir naquela sala de musculação, fazer exercícios com um peso adicional, então agachamento com peso, supino, enfim. Então treinamento de força e qual que é a influência do treinamento de força na pressão arterial de mulheres na pós-menopausa, né? As mulheres, quando elas estão passando por esse período de menopausa, elas têm alguma tendência de alteração ali da pressão, e eu estudei isso, né? Então, qual que é o efeito do treinamento de força? Porque já tinha muita coisa sobre o treinamento de endurance, então treinamento aeróbico, que realmente melhorava a pressão arterial, mas e o treinamento de força? Será que tem? Será que não tem? Então, eu trabalhei muito com isso. E eu particularmente gosto muito de mexer com treinamento de força. Só que quando eu entrei no mestrado, por uma questão de... mudou de orientador, e cada orientador tem sua linha de pesquisa, então a gente sempre tem que tentar se adequar à linha de pesquisa do orientador. Aí eu fui trabalhar já com outra área, que a gente chama de psicofisiologia. Então fui trabalhar com percepção de esforço em corredores, então já mudou totalmente minha área, e hoje no doutorado minha área é outra ainda, que vem mais para a parte que eu gosto mais, que é treinamento de força também. Você falou uma coisa no seu mestrado que eu acho que é muito interessante, né? Que outro dia eu estava vendo ali um artigo dessas ultramaratonas e muitas vezes quem ganha essas ultramaratonas não é nem a pessoa que está melhor condicionada fisicamente. Lógico, ela tem um condicionamento extremo, mas aquela que também está muito condicionada psicologicamente acaba tendo vamos dizer assim, um desempenho muito maior, né? Acaba, parece que rendendo mais. Isso é verdade? Isso acontece mesmo? Particularmente, não é muito uma área que eu cheguei a estudar, mas pelo que eu já conversei com outras pessoas também, quando a gente passa ali, até na maratona mesmo, e quando a gente está falando de Ironman e ultramaratona, a gente está falando também sobre um estresse psicológico muito grande. Sim. Então, você está fazendo atividade física por horas e horas seguidas, é um estresse psicológico muito grande, né? Você tem que, a todo tempo, tá reforçando para você mesmo que você precisa continuar, que você precisa manter tal performance, e até mesmo, por exemplo, na maratona, nem sempre o cara que larga em primeiro é o cara que chega em primeiro, né? Existem vários tipos de, que a gente fala de estratégias de pace, né? Então, estratégias de velocidade que os atletas tratam. Então, às vezes, vou começar mais fraco e vou terminar mais forte, ou vou começar forte, fazer um meio fraco e terminar forte também, que a gente fala que é uma estratégia em U. Então, existe muito essa questão no psicológico. Então, por exemplo, a minha estratégia é sair atrás, fazer uma saída mais fraco e terminar mais forte. Você vai ver a maioria dos atletas na sua frente. Como é que você vai condicionar com isso psicologicamente? Então, realmente, isso que você falou é verdade. Tem um aspecto psicológico muito forte quando a gente está falando de
de maratona, ultramaratona, Ironman, que, por exemplo, eu até estava discutindo isso com um amigo meu esses tempos. Hoje eu trabalho com velocistas, então corredores de 100, 200, 400 metros. O aspecto psicológico que envolve o corredor de 100, 200, 400 metros, no meu ponto de vista, é um aspecto psicológico pré-prova. Então, aquela preparação do cara se manter calmo, não deixar aquela ansiedade afetar ele e fazer essa pré-preparação da prova bem. Porque ali na hora que o cara tá correndo, nos 10 segundos, nos 9 segundos, né, se a gente tá falando de atletas de elite, ele não vai ter muito tempo para pensar. Sim, o máximo esforço possível. É tudo ou nada, praticamente. O que é diferente do cara que é maratonista, do cara que faz Ironman, que ele tem que lidar com esses condicionantes psicológicos durante a prova. Ele pode até chegar ansioso, mas ali ele tem 2 horas para pensar o que ele vai fazer, ou às vezes de repente mudar a estratégia baseada de como ele está se sentindo cansado ou não está. Então realmente essas condições psicológicas afetam muito o desempenho da maratona, assim, para distâncias mais longas também. Não, é interessante isso, né? Porque a gente tem exatamente que ter isso na nossa, vamos dizer assim, na nossa visão, que é corpo e mente, né? Você tem que estar sempre com os dois juntos, porque por mais assim que você goste de correr, vamos colocar aí num atleta de elite de maratona, por mais que ele tenha prazer em correr, se ele não tiver ali, de repente, toda uma preparação, porque aquilo ali é o emprego dele, né? Então, para começar, o emprego dele, a hora de trabalho dele não é só a hora que ele está correndo. Começa lá antes, nos treinos, acompanhamento nutricional, acompanhamento, tudo, né? Vamos dizer assim, a corrida é a culminância de tudo. E ele tem ali o momento que ele está mais estressado, exatamente, e que é a questão onde a mente vai ter que ajudar o corpo a atingir o seu objetivo, né? Uma das coisas interessantes que eu estudei no meu mestrado é a percepção de esforço. Então, a percepção de esforço, ela basicamente, a gente tem escalas de percepção de esforço, que são escalas, de certa forma, quando a gente olha assim, bem simplórias, né? Que normalmente tem uma que vai de 0 a 10, então a gente pede, como que foi a sua atividade física de 0 a 10? Quão difícil ela foi de 0 a 10? O cara, 5, 6, beleza. Só que pro cara dar essa resposta final, então, minha atividade física, você pega lá, o cara terminou a atividade física, meia hora depois, classifica pra mim de 0 a 10 como é que foi sua atividade física. Existem muitas teorias que mostram que a classificação que o indivíduo ele vai fazer, ela depende de fatores físicos, né? Então, o quanto o cara estava preparado para ele tá fazendo aquela atividade. Então, é um cara, por exemplo, sedentário, você vai colocar ele para fazer uma atividade física, naturalmente o esforço dele vai ser mais alto. Lógico que vai depender da intensidade, mas no geral. Mas também, um fator muito importante é o fator psicológico. Então, a ansiedade, a depressão, até mesmo, por exemplo, a sua espera. Então, por exemplo, se você esperava numa corrida largar entre os 10 primeiros e não acontece, você não consegue largar entre os 10 primeiros, isso é uma questão que vai afetar seu psicológico. Então, todos esses fatores afetam na percepção de esforço final da pessoa. Então, se a pessoa estava muito ansiosa, mesmo, e vamos supor que a gente pega 2 pessoas, elas têm um condicionamento físico muito semelhante. A que está mais ansiosa, ela tende a ter uma percepção de esforço, então ela sentir que aquele exercício foi mais intenso, só pelo fato dela estar ansiosa, comparado com uma pessoa que tem um condicionamento físico similar, mas ela não estava ansiosa, né? Então, isso realmente é uma coisa que impacta bastante, pode mudar a expectativa que a gente tem da performance daquela pessoa simplesmente pelos fatores psicológicos, e principalmente como você falou, né? Existem atletas que o emprego dele é isso, né? Então, às vezes, a performance do cara numa prova depende se ele vai ter patrocinador ano que vem ou se ele não vai ter, sabe? Exatamente. Então, ele tem que ter realmente... o atleta, ele tem que ter tudo em dia, né? Então, ele tem que ter a nutrição, ele tem que ter o psicólogo dele lá, se ele precisar o psiquiatra, ele precisa ter o treinador, então tem que estar tudo alinhado para que ele consiga desempenhar o máximo possível. E, gente, lembrando aí
quando a gente está falando em prestar vestibular, prestar Enem, quando de repente ali o professor ou de repente o conselheiro ali da escola fala, olha, faça uma atividade física, isso ajuda, é porque exatamente essa relação entre corpo e mente, ela tá ali junto. Você precisa até dos hormônios que são lançados na circulação pós-treino para estar dando aquela segurada na sua onda, né? E isso é muito importante também. Tem algumas pesquisas que traçam esse paralelo entre pessoas mais ativas e pessoas menos ativas e desempenho escolar. E a gente vê que realmente a atividade física, ela não auxilia só na saúde, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, quais são os seus marcadores fisiológicos, mas também no aspecto cognitivo, né, no aprendizado daquela pessoa. Então a atividade física, ela é um tudo, né? Ela é bem holística, então ela vai trabalhar a sua capacidade de aprendizado e também sempre pensar, cara, é uma coisa que eu penso bastante, sabe? O pessoal que tá prestando Enem agora. Existem diversas estratégias quando a gente é vestibulando. Então, por exemplo, tem gente que na semana da prova gosta de não fazer nada, vou descansar. Beleza. Tem gente que pega a semana da prova que quer revisar tudo. Então, o cara, na semana da prova, ele vai lá e quer passar mais horas do dia do que normalmente ele estudava para revisar tudo, porque ele quer chegar afiado no Enem. Para cada um, uma coisa vai funcionar. Mas eu acho que, até mesmo para as pessoas que gostam muito de estudar, eu acho que a atividade física, ela nunca pode ser deixada de lado, sabe? Então, eu acho extremamente essencial para as pessoas, por exemplo, que estão nessa época de vestibular, que querem, que estão na semana do vestibular, que elas não deixem de lado a atividade física. Porque a atividade física, ela tem ali os efeitos positivos que ela vai ter ali fisiologicamente falando, psicologicamente falando, mas ela é um efeito de distração. Então, às vezes você passou ali o dia inteiro sentado na cadeira, olhando, estudando, lendo, tá com aquela vista cansada. Você vai lá e faz uma atividade física que você gosta, você esquece dos seus problemas, você tem uma distração ali, e uma distração que às vezes você não conseguiria ter estando em casa assistindo TV, por exemplo, porque às vezes a pessoa ela usa como distração, vou jogar um videogame, vou ver uma TV, mas às vezes você está no mesmo ambiente que você estuda, e isso não consegue às vezes te dar uma distração bacana. Então, sair de casa, ir lá pra academia, ir pro cross, ou eu, que, por exemplo, gosto muito de lutas, ir pro jiu-jitsu, ir pro judô, cara, é um fator de distração muito poderoso, que consegue, pelo menos ali em 1 hora e até 1 hora depois, fazer com que você, pelo menos, em grande parte, esqueça os problemas e que esqueça suas obrigações ali, sabe? Então, é um fator de forma aguda e crônica muito importante. E isso, gente, é sério, tá? Faz parte da sua rotina de estudo. Faça um pouco de exercício físico, beleza? Bem, você sai de repente agora, né, voltando um pouco para sua vida acadêmica, sai lá do FTM, terminado o seu mestrado, vem aqui para a USP fazer o seu doutorado, né? Como você disse aqui, você já chega tendo aí que aprender a conhecer o funcionamento de novas máquinas, novas ferramentas para o seu trabalho. Isso para você assimilou rápido? Você achou que foi, de certa forma, ali um aprendizado diferente dentro da sua pós-graduação? Né? Como que isso impactou no seu trabalho final, assim, né? Na sua pesquisa? Quando eu terminei meu mestrado, a FTM hoje ela conseguiu a nota CAPES para abrir o doutorado, mas até então, quando eu terminei meu mestrado, não tinha um doutorado aberto. Então, eu tive que caçar outras oportunidades para eu conseguir cursar o meu doutorado. E, nesse sentido, eu procurei a USP, porque eu sou aqui mesmo de Ribeirão Preto. Então, a USP é uma universidade com um renome bem grande, então, e já estava ali dentro de casa, então por que não tentar, né? Então, a partir do momento que eu entrei aqui, e não só por ser USP, podia ser qualquer outra faculdade, é muito diferente, então você tem que se habituar. São outras pessoas, são professores que você não conhece, são equipamentos que muitas vezes você não teve convivência. Então, assim, nos primeiros 2 meses eu passei, assim, um bom perrengue tentando aprender como é que funcionavam as coisas, sabe? E graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram bastante. Então, eu não sabia, por exemplo, hoje eu uso muito fotocélula, né, para medir o desempenho de 100 metros. Nossa, eu não sabia mexer nessa fotocélula. Aí chegou o Márcio, meu colega de laboratório lá, vem cá, vamos lá, vamos ali montar a fotocélula, eu te explico como é que funciona. Super bacana, eu não sabia mexer no isocinético. Aí chegou o Fabião, vem cá, eu te explico, me ensinou ali.
e até mesmo vivências com outras coletas que estavam acontecendo, que a gente acompanha, você aos poucos vai aprendendo. Então no começo você se sente muito perdido, né? No meu caso eu me senti duplamente perdido, porque eu fui trabalhar com um tema que eu nunca tinha estudado, que é atletismo e treinamento de força. Beleza, o treinamento de força eu já tinha estudado, mas foi uma questão relacionada à saúde, né, com pressão arterial. Não era uma questão voltada para o desempenho. Então, eu saio de pressão arterial, treinamento de força para pressão arterial em mulheres na pós-menopausa, para percepção de esforço em corredores, para estratégias de treinamento de força para aumentar o desempenho de velocistas, que é o que eu trabalho hoje no meu doutorado. Então, assim, estudar um tema totalmente novo, é como se estivesse partindo do zero. São equipamentos novos, são pessoas novas, professores novos. Então, assim, pelo menos nos 2-3 primeiros meses ali é um pouco complicado você ter que se adequar a tudo. Eu constantemente fico me questionando se eu sei, se eu não sei. Eu não sei se já ouviu falar daquela curva, eu esqueci o nome, mas você estuda um pouquinho, aí você acha que você sabe muito. Tipo, nossa, eu sou especialista nesse assunto. Aí você estuda mais um pouco, putz, eu não sei nada. Aí você estuda mais um pouquinho, você, não, agora eu tô aprendendo de verdade, sabe? Então eu passei por essas curvas, assim, em várias áreas da minha vida, né? No meu TCC, no meu mestrado, no meu doutorado. Então, é bastante desafiador. Sugiro, assim, se você é um cara que vai procurar a área acadêmica, que você, isso às vezes nem sempre é possível, né? Mas que você desde o começo tente trabalhar com uma área que você goste e que você acompanhe essa área tanto pelo TCC, mestrado, doutorado, e é por isso que é importante esse trabalho em conjunto do graduando com o pós-graduando. Então, o graduando ele já procura um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado que está sendo desenvolvido na área que ele gosta, já junta ali, provavelmente vai usar os mesmos equipamentos, já bola uma estratégia para o mestrado dele, já segue para a mesma linha. Então, é uma coisa que eu não consegui fazer, que foi muito bom, porque eu estudei diversos temas diferentes, e isso é muito bacana, mas eu tive uns perrengues ali, eu tive uns problemas em relação a isso. Não, essas curvas de aprendizagem, né, como você falou, é muito interessante porque mostra até o quanto a gente é crítico com o que a gente sabe. Sempre desconfiem quando a pessoa fala, eu sei tudo disso. É porque aquela pessoa ela não estudou a fundo para saber a sua própria ignorância. É essa a grande verdade. A gente sempre está ali aprendendo mais e vendo que há mais a ser aprendido, né? Isso que é o legal da pesquisa, é sempre querer saber o a mais. Puxando um pouco para minha área, por exemplo, a gente tem... Por exemplo, vamos pegar um cara que é velocista, que é o que eu mexo, um corredor de 100 metros. A gente tem diversas estratégias que pode melhorar o desempenho dele. A gente pode deixar esse cara só para correr, a gente pode deixar esse cara correndo e colocar ele na sala de musculação para fazer um treinamento de força. A gente pode fazer um treinamento de força específico. Então, por exemplo, a gente acopla nele um trenozinho com 10 quilos ali atrás e pede para ele correr com esse trenó. A gente pode fazer pliometria, então saltos horizontais, verticais, saltos com drop. E qual que é o melhor? Não sei. O melhor, ele é específico para cada indivíduo. O melhor, ele depende da preparação. O melhor, ele vai depender de diversas características. Então, às vezes eu vejo em diversas áreas, na minha área especificamente, com atletismo eu não vejo muito. Mas em outras áreas o cara fala assim, não, por exemplo, para você perder gordura, você tem que fazer aeróbico. Não, já tem estudos que mostram que ocorre mudança na composição corporal só com treinamento de força, só na sala de musculação. A gente sabe também que o balanço calórico, ou seja, o que você come, né? Se você está comendo mais ou menos do que você gasta, que também é importante, independente da atividade física que você faz. É lógico que tem as vias de sinalização, que às vezes a atividade aeróbica ela ativa uma via de sinalização tal que é melhor, talvez para emagrecimento, enfim. Mas é tanta complexidade nas coisas que é difícil a gente afirmar com certeza que uma coisa ela é melhor para isso, sabe? É muito contextual, depende muito. Então, eu sempre suspeito de pessoas que falam, tipo, para isso faça isso, sabe? Para aquilo faça aquilo. É sempre muito contextual, sabe? Tipo, eu já vi pessoas que passaram no vestibular estudando 10 horas por dia, terminava o expediente ali da escola, os caras chegavam em casa, morria de estudar. Eu já vi pessoas que, tipo assim, estudavam um pouco, mas que para ela provavelmente era o suficiente e passaram no vestibular de forma igual, sabe? Então, nunca tem uma resposta única para
para um problema, sabe? Para um problema sempre tem diversas respostas que vão depender do contexto. Mesmo porque cada organismo é um organismo diferente. Exatamente. Né? Você agora, trabalhando com com velocista, né, com esse tipo de estudo, como que eles recebem essa, vamos dizer assim, participação dentro da sua pesquisa? Recebem no sentido, olha, é algo que eu vou poder melhorar seguindo esse treinamento, ou, por exemplo, você ainda está na fase de estudos, até nos primeiros resultados, né? Como que vamos dizer assim, essa parceria, de certa forma, né? Que diferente, por exemplo, de uma pesquisa onde a pessoa vai lá, só coleta o sangue e analisa, a sua não, você tem ali todo vamos colocar um cotidiano, um dia a dia junto com o atleta, né? E ele está interessado em melhorar a performance. Então, de certa forma, existe uma cobrança no pesquisador, né? Que não vê na nossa área muitas vezes, né? Simplesmente você tem lá um gráfico, né? E a pessoa, mesmo a pessoa estando sabendo, consciente, passou por comitê de ética, tudo, para poder participar também de uma pesquisa clínica, nem sempre ele acompanha o resultado a cada etapa. E você tá ali com o atleta nos seus calcanhares, praticamente, né? É diferente esse tipo de, vamos dizer assim, parceria, que na verdade é uma parceria entre você e o seu objeto de estudo? Vinícius, essa é uma pergunta, assim, muito boa e ela é muito complexa de ser respondida. Existe, e acho que já voltando um pouco no começo que a gente estava discutindo, né? Existe muito uma barreira dos atletas com o pessoal da universidade. Então, por exemplo, o cara que é atleta, muitas vezes ele confia muito mais no treinador dele de olhos fechados, independente do que o treinador dele tem de formação, do que, por exemplo, num pesquisador ou em outro tipo de treinador. E tudo bem. A gente sempre tem que fomentar ali o aspecto crítico, mas é muito difícil que o pesquisador ele consiga entrar no ambiente do atleta e do treinador. Muitas vezes por vários motivos. Primeiro, pela questão do treinador. Às vezes o treinador não quer que você faça experimentos naquela população. Por exemplo, no meu caso, são 6 semanas de treinamento que eu acompanho. Então, todos os treinamentos eu tô com esse pessoal. E aí eu divido em 3 grupos, né? O grupo controle, que vai só treinar normal. O grupo treinamento de força, que a gente prescreve o treinamento de força baseado nos testes que a gente faz em laboratório. E um grupo em que a gente acopla na coxa da pessoa 5% do peso corporal dela. E ela faz os estímulos de velocidade, então na pista, com 5% a mais de peso. Só que para esse grupo específico, a gente pede para que eles se afastem do treinamento de força tradicional. Então, por exemplo, da academia. E é difícil, né? Porque os atletas, os treinadores, às vezes eles veem isso com maus olhos, né? Tipo, o cara tá querendo mexer no treinamento do meu atleta aqui, vai piorar, não vai melhorar. Então, isso leva a diversas abordagens, né? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado e ouvir os treinadores também, né? O nosso caso, eu acho que a gente passou por uma... a gente teve uma opção que eu acho que no final das contas foi a melhor possível que a gente podia ter, mas tem os seus problemas, assim como qualquer outra abordagem. A gente parte para uma abordagem um pouco mais ecológica. Então, assim, o ideal, metodologicamente falando, é que a gente prescrevesse o mesmo treinamento de velocidade, o mesmo treinamento para todo mundo que participasse da pesquisa ali. A gente controlando o máximo possível as variáveis. Só que isso metodologicamente falando. Só que isso poderia ter vários problemas, por exemplo. O mesmo treinamento que eu poderia passar para você, por exemplo, pode ter um volume menor do que o que você estava acostumado a fazer. Então pode ser que isso te gere uma perda de performance. Ou, às vezes, você é um cara que não trabalha com muito volume, o treinamento que eu te passo vai ter um volume muito maior do que você está acostumado. Então, se a gente escolhesse a partir de uma abordagem em controlar a maioria das variáveis que a gente pudesse, a gente poderia falhar nesses momentos. Então, o que a gente fez? A gente, vamos controlar o que é importante e o resto a gente deixa para o treinador. Então, foi uma opção que a gente teve, que teve menor resistência dos treinadores e dos atletas também. Para ser bem sincero, os treinadores que trabalharam com a gente são pessoas nota 1000 e que ajudaram muito a gente, mas que eu sei que tem diversos pesquisadores que têm dificuldade de entrar nesse ambiente ali entre atleta e treinador. Então,
A gente mudou ali essa questão do treinamento de força, o uso da roupa, mas o treinamento de velocidade o treinador ia prescrever baseado no que ele estava acostumado mesmo. Então, é uma abordagem um pouco mais ecológica, que dava essa liberdade para o treinador, que de certa forma eles se sentiram um pouco mais tranquilos em participar da pesquisa. E por isso acho que foi, para mim, um pouco mais simples, mas é muito difícil, né, a gente entrar no ambiente ali de treinamento, porque às vezes tem uma resistência do treinador, que acha que a gente vai passar um treinamento que não é eficiente, às vezes porque ele não tem tanta credibilidade na gente. Isso é natural, às vezes não conhece o trabalho que a gente faz, ou também do atleta, porque o atleta, ele às vezes confia que o treinador é o cara que sabe o que tem que ser feito para ele, e ele é muito resistente a diferentes tipos de abordagem. Teve um participante da nossa pesquisa que foi muito bacana, cara. Ele, no começo, estava muito resistente a participar da pesquisa. Ele até chegou a me mandar mensagem falando que ele não queria participar mais da pesquisa. E tudo bem. Mas ali, o treinador conversando com ele, que era um treinador que apoiava bastante a gente, eu conversando com ele, a gente, de certa forma, não convenceu, né? A gente nunca quer forçar uma pessoa a participar da pesquisa, mas a gente mostrou para eles o lado positivo que poderia ter. Ele falou, não, beleza, vamos fazer então. E acho que ele foi um dos caras que mais se beneficiou da pesquisa. Ele foi um cara, assim, que melhorou uns 30 milésimos de segundo no tempo dele dos 100 metros, que é, tipo, muita coisa, sabe? E ele saiu, assim, do começo da pesquisa e terminou, era outra pessoa, assim, sabe? Ele foi muito beneficiado. E foi engraçado, né? Porque foi um dos caras que mais teve resistência em entrar. E, às vezes, talvez era isso que faltava pra ele, uma abordagem diferente de treinamento, um estímulo diferente ali. Então, sempre é difícil a gente entrar, mas eu acho que é sempre bom dar esse espaço pro pesquisador e pro treinador para trabalharem juntos. Não, e às vezes até o que gera essa certa, vamos falar, resistência, né, é o desconhecimento, né? Como não há da parte nem de vocês, nem dele, que possa falar, olha, é 100% garantido. Voltando um pouquinho, como o coach fala, muitas vezes, né? Você tem ali que existe o medo do atleta, né? E como todo mundo, o atleta não quer fracassar, não quer perder, né? E isso gera, eu entendo esse medo. É diferente do nosso caso, às vezes, quando você vai trabalhar com algum modelo, que você não vai ter que, por exemplo, socar mundongo, vai ficar preocupado com isso. O seu trabalho é muito mais difícil, porque você tem que trabalhar ali com o atleta, com o treinador, e falar, olha, a gente vai fazer esse estudo, a gente não sabe o resultado, mas vocês podem propiciar aí, a partir do momento que sair a resposta do trabalho, de uma coisa fantástica, que é um treinamento mais, vamos dizer assim, correto, né, e mais personalizado até, né? E a gente não pode banalizar esse medo que o atleta tem. É um medo, assim, real e que, igual você falou, tipo, o cara, ele quer se enxergar sempre andando um passo pra frente, sabe? E como ele não sabe se a abordagem do pesquisador vai funcionar ou não, ele não quer pensar em ter que dar 2 passos pra trás, às vezes, pra depois dar pra frente, sabe? Então, a gente sempre tem que entender esse medo do atleta. Às vezes o pesquisador fica bravo, porque fulano me negou, porque fulano... E aí, assim, tem que entender o lado do treinador e do atleta também, sabe? É muito... Porque acho que as pessoas, os treinadores e os atletas têm que entender que hoje o que eles fazem é porque alguém já pesquisou e viu que funciona. E eles conseguiram se beneficiar com isso, sabe? Então, é legal que a gente coloque na cabeça do atleta ou do treinador que, às vezes, eles vão passar 6 meses por um processo de pesquisa que podem trazer resultados que o cara daqui 10 anos vai estar usando ou vai estar deixando de usar porque a gente viu que não funciona e que vão beneficiar a próxima geração que vai estar entrando no esporte, sabe? E você, em 6 semanas, não é como se você tivesse, parei de treinar, né? Destreinei. A gente quer continuar treinando com esses atletas com abordagens diferentes, então é sempre importante que a gente deixe claro, falar, cara, o que você tem aqui hoje, se você, no caso de velocista, se você faz tração com elástico e a gente vê que funciona, ou se você corre ali não sei quantos tiros de 30, 40, 50 metros, a gente sabe que melhora isso, é porque alguém já estudou isso lá antes, sabe? E você pode se beneficiar desse tipo de estratégia. Então é importante que a gente deixe claro para elas, cara, eu estou estudando aqui com você, são 6 semanas, pode ser no período que você achar melhor, mas
pense que você está beneficiando ou você mesmo, que vai poder usar ou não essa estratégia depois, ou pessoas que vão vir depois, que vão estar, às vezes, lendo ali nossos papers que foram publicados, que vão fomentar outras pesquisas também, e que vão estar dando uma nova cara, vendo se funciona ou se não funciona, o que a gente está testando, né? Bem, Gabriel, você falou que, no caso, esse participante da sua pesquisa, ele se beneficiou, né? Baixou alguns milésimos de segundos e, gente, isso para um atleta de ponta é muita coisa. Você abaixar isso é uma coisa fantástica. Mas você, assim, eu sei que não é bem o escopo da tua pesquisa, mas pelo panorama geral, você acha que vai chegar um momento onde vai existir, assim, um limite para esse atleta fazer os 100 metros, por exemplo? Ou, olha, agora o recorde mundial é tanto, né? Isso vai, à medida que vai se vamos dizer assim, aprofundando as pesquisas, conseguindo reduzir cada vez mais. Mas você acha que existe um limite que a própria musculatura do corpo vai impor para essa velocidade nesses 100 metros? Vinícius, eu acho que existe um limite, sim. Mas eu acho que a gente está longe de atingir esse limite. Quando a gente está falando do limite, por exemplo, de um cara, por exemplo, que vai bater um recorde que nunca ninguém mais vai bater, vamos supor, os astros têm que estar todos alinhados, sabe? Então, por exemplo, o Usain Bolt, se eu não me engano, o recorde mundial dele dos 100 metros, eu não lembro se é 9,58, 9,57, um negócio assim, eu não lembro exatamente o valor. E o que a gente tem visto no mundial hoje em dia, e tem sido as pessoas assim, na era do Usain Bolt, que tinha, por exemplo, o Usain Bolt, a Zava Power, eles tinham uma performance nunca antes vista, sabe? Tipo, e parece que hoje em dia a gente não teve um pouco de evolução a gente regrediu um pouco. Então a gente vê hoje os caras que estão ganhando o Mundial, fazendo 9,80, 9,70, que na época do Bolt, que como ele puxou o sarrafo muito pra cima, esses caras, por exemplo, não pegariam nem top 3, sabe? Então, é um erro. Será que eles estão treinando errado? Será que não estão? Eu acho que, na verdade, é uma questão de geração, sabe? Eu acho que é muito pouco tempo de um para o outro para ter mudado o paradigma do treinamento. Eu acho que os treinamentos eles têm melhorado cada vez mais. Só que quando a gente está falando de limite humano, de quebra de recorde, é um cara que tem que nascer com uma genética muito favorável, então uma porcentagem de fibras musculares, no caso de velocistas tipo 2 muito alta, um cara com uma antropometria que favoreça ali o desempenho, e esse cara, tipo assim, ele tem que achar um treinador que entenda ele, porque às vezes ele vai... Porque cada treinador trabalha de um jeito. Por mais que às vezes eles entendam a individualidade do treinamento, cada um trabalha de um jeito baseado no que ele acredita, sabe? Então, ele tem que encontrar um treinador que trabalhe de um jeito que para ele seria ótimo, por exemplo. É um cara que tem que seguir os aspectos fora de pista. Então, por exemplo, ele vai fazer um treinamento que para ele seria bom, ele vai chegar em casa, vai descansar, ele vai comer, ele vai seguir todos os outros aspectos que são fora do treinamento. Então, assim, eu acho que tem um limite, mas pra gente encontrar esse limite, tem que ser como se fosse uma situação muito perfeita, sabe? Do cara que com a melhor composição corporal possível, com a melhor antropometria, com um treinador que seria o melhor pra ele. Então, assim, eu acho que provavelmente a gente nunca vai atingir isso, sabe? A gente sempre vai ter quebras de recordes muito pequenas. Por exemplo, tem uma discussão hoje na literatura se um dia a gente vai quebrar o sub 2 horas da maratona. O Eliud Kipchoge, se não me engano, o recorde que ele tinha batido ano passado era 2 horas, 1 minuto e 49 segundos da maratona. E aí um outro cara agora bateu 2 horas e alguns segundos, se eu não estou enganado. Então, assim, eu acho que um dia a gente vai baixar. Alguém vai fazer a maratona e vai bater o recorde de fazer abaixo de 2 horas. Só que isso pode ser que demore muito, pode ser que o potencial do ser humano seja fazer uma maratona para 1 hora e 50, por exemplo. Tô chutando. Mas, assim, até a gente encontrar isso é um caminho, assim, muito aos poucos. A gente vai melhorando a visão de treinamento, a gente vai encontrando, assim, geração de geração que passa. Vai ser um atleta ali que vai se destacar muito daquele. Então, acho que tudo tem que
se encontrar ali para ser um ambiente perfeito para a gente, às vezes, bater um recorde que dificilmente vai ser quebrado, sabe? É como se a gente achasse o limite, sabe? Entendi. E ainda pensando em termos ali desse atleta de ponta, atleta de elite, né? Eu fico imaginando que, e vamos fazer uma comparação com o carro, a gente está falando ali de um carro top, de uma Ferrari, né? O consumo energético desse esportista, ele, assim, nessa questão da própria, olha, vou começar a prova, vou fazer... Ele é muito grande, né? E assim, nos momentos pós-prova ainda continua esse consumo, né? Até você ter ali que o organismo volte a se estabilizar. Você tem assim, sei que não é o escopo da sua pesquisa, mas você tem assim mais ou menos uma ideia sobre isso? Eu já li algumas matérias, assim, né? Óbvio que não tem como te confirmar 100%, mas eu particularmente acredito que, por exemplo, o Phelps, que de certa forma ele é o velocista, só que do ambiente aquático, ele tinha épocas assim que ele estava consumindo 10 mil calorias por dia, sabe? Não lembro se era 10 ou 12, uma coisa assim. É um valor absurdo, e você olha pra ele, tipo, é um cara que mantém o físico, sabe? Então, o gasto energético desses atletas durante o treinamento, ele é alto, mas esse gasto ele continua depois. Então, quando a gente está pensando em treinamento, a gente está pensando nesses velocistas, por exemplo, o cara vai dar um tiro de 100 e um tiro de 200. O consumo de oxigênio ali, ele vai ser muito alto durante esses tiros. Mesmo que, bioenergeticamente falando, ele vai estar consumindo ali substratos energéticos que não dependam do oxigênio, mas ele vai estar consumindo muito oxigênio, principalmente depois. Você se sente ofegante, você fica naquela... Então, mesmo que esse indivíduo ele pare o treinamento, o consumo de oxigênio depois do treinamento ele ainda continua alto. Então, ele consome muita energia durante o treinamento e quando termina o treinamento, o consumo de oxigênio dele também continua alto e isso favorece um consumo energético maior do que o natural. Então, ele vai começar ali oxidar gordura, ele vai estar começando ali queimar glicose, queimar, né? Usar glicose com presença de oxigênio, então vai entrar ali na cadeia transportadora de elétrons para fornecer ATP. Então, assim, o consumo em pista ou em atividade física, ele é grande, mas o consumo, ele sempre, quando a gente está falando dessas atividades de alta intensidade, ele vai continuar por pelo menos ali umas 2-3 horas depois, com esse consumo de oxigênio um pouco mais alto que o normal. É interessante a gente avaliar, ver a sua pesquisa, né? Avaliar no sentido de conhecer, né? Porque é uma interação entre o pesquisador, treinador e atleta, né? Lógico, existe ali todo o seu orientador, a própria instituição. Essa sintonia é uma coisa fácil de conseguir? Cara, é difícil, viu, Vinícius? Assim, a gente já conversou um pouco sobre essa interação entre pesquisador e treinador. E é sempre importante a gente destacar que o pesquisador ele não trabalha sozinho, né? A gente tem grupos de pesquisa, então, por exemplo, o meu grupo de pesquisa, que é o GDFIT, é um grupo de pesquisa da EFERP, que tem como coordenador desse grupo de pesquisa o professor Henrico, que é o meu orientador. Tem sido, assim, um pai para mim, um cara que tem superado muito minhas expectativas. E a gente trabalha em conjunto, né? Então, trabalha o orientador... olhando por cima, assim, pô, você pode fazer isso, sempre dando sugestões, é o cara mais experiente, é o cara que tem um conhecimento teórico muito grande, então é o cara, assim, o professor Henrico, sempre quando eu tenho um problema, eu mando um áudio para ele e falo assim, professor Henrico, eu tive esse problema, eu tenho 3 sugestões, aí ele já escolhe uma sugestão, fala, acho que é melhor você fazer isso, por isso, aquilo, ou às vezes ele dá uma outra sugestão nova, então é sempre o cabeça ali, o cara que coordena. Mas eu não faço minhas pesquisas sozinhas, né? Por exemplo, tem uma das coletas que eu faço, onde eu tenho que montar 24 tripés e para fazer uma avaliação de 100 metros, a gente pega todas as parciais, de 10 em 10 metros. Então, assim, é 1 hora para montar todos os tripés e posicionar as câmeras, 1 hora de teste e 1 hora para desmontar. E eu não consigo fazer isso sozinho, porque a gente tem que medir 10 metros de tripé para tripé. Então... o meu grupo de pesquisa me ajuda muito em relação a isso. Eu queria, inclusive, mandar um forte abraço para o professor Henrico, para o Márcio. O Márcio é um cara, assim, que tem me ajudado em praticamente todas as coletas que eu preciso. A Júlia, o Lucas, que são membros desse meu grupo de pesquisa, do GDFIT, e que a gente trabalha em conjunto, né? Sempre quando eles têm coletas que eles precisam
eu vou lá e auxilio eles, sempre quando eu preciso eles vão e me auxiliam. Então, assim, o pesquisador ele não trabalha sozinho, né? Até essa troca de conhecimento, quando a gente coleta os dados, e interpretar os dados é sempre muito difícil, né? Pô, por que isso aqui às vezes dá algum resultado que é diferente do que está prescrito na literatura, né? Está preconizado ali na literatura. Pô, por que isso? Então a gente tem diversas cabeças ali que ajudam a gente a pensar também. Já aproveitando o gancho, queria agradecer a todos os treinadores que nos ajudaram. Então, eu não posso falar o nome dos atletas especificamente por questões éticas, mas eu queria agradecer o Faustino, o Diego, a Lisângela e o André, que foram os 4 treinadores que me auxiliaram muito, ficaram de portas abertas para mim, para estar realizando minha pesquisa com os atletas deles. Agradecer a todos os atletas que participaram, foi fenomenal trabalhar com todos. Eu estou terminando a minha coleta de dados, então foi um ano assim que eu fiquei o ano inteiro coletando dados e foi complicado, mas eu acho que sem a ajuda desses atletas assim, teria sido complicado. E para finalizar também agradecer aos meus colegas que sempre estão comigo, o Gustavo, a Gabi, o Igor, que tem me ajudado agora na análise e interpretação dos vídeos que a gente fez, o Matheus, que agora entrou no mestrado, agora, Matheus, daqui para frente é só para trás, viu? E enfim, eram esses agradecimentos que eu queria ter. Eu queria agradecer também o convite, obrigado por estar aqui, foi um prazer e espero ter trago aqui um pouco de conhecimento do que é a minha parte, que eu faço na prática, na minha teoria, e muito obrigado aí por tudo, viu? É um prazer nosso ter você aqui, Gabriel, explicando um pouco, desmistificando, acho que é o termo correto, né? Porque às vezes quando a gente não conhece a fundo, cria-se muito lendas, né? Mostrando o quanto é essencial a prática aliada ao estudo, né? Isso é muito importante ali dentro da educação física. Muito obrigado aqui da equipe da Casa da Ciência. E eu que agradeço, Vinícius. E, gente, nos vemos no próximo podcast. Até mais.